Olá pessoal, eu sou Natália Alves e hoje eu vou falar com vocês sobre literatura. Primeiro, vamos pensar, porque estamos iniciando a fase literária brasileira, né? Vimos gêneros literários, vimos figuras de linguagem e agora vamos ver a periodização literária do Brasil brasileiro. Então, aqui temos de 1500 a 1601 uma literatura chamada literatura de informação, que nós veremos que também é chamada de quinhentismo. De 1601 a 1769, temos o barroco. De 1768, eu errei, desculpa, 1768, acadismo, até 1836. Daí em diante, de 1836 a 1881, teremos o romantismo. Mais adiante, teremos entre 1801 a 1893 algo chamado realismo, naturalismo e parnasianismo. Eles coexistem na mesma época. 1893 a 1902, simbolismo. De 1902 a 1922, temos o pré-modernismo. E de 1922 até os dias atuais, teremos a literatura contemporânea, ou também chamada de modernismo. Então, ainda vivemos no modernismo, já que a periodização não terminou ainda. Vamos falar sobre o quinhentismo. É um período entre 1500, a 1600. Você vê aqui que vai até 1601. Só que se o barroco começa em 1601, então temos 1600 e 1601. Mas você pode gravar um século, que pode ficar mais fácil. É o primeiro século do Brasil, desde o período de descobrimento, né, que é chamado de descobrimento, e isso é marcado por vários contextos. A literatura em si, ela é muito focada em um ponto, que é essa descoberta, essa iniciação da colonização. Vamos levar em conta também que é uma época totalmente diferente dessa nossa, então as coisas elas não são tão rápidas, não tem esse processo tão rápido de escrita, não tem o processo tão rápido de conhecimento, é uma área desconhecida, então os portugueses eles estão explorando o território do Brasil e, paralelo a isso, existe uma literatura acontecendo. Essa literatura é focada nesse período de descoberta. Então vamos lá. Por quê? Algo que é muito predominante na literatura do quinhentismo: a dominação, a catequese e o conhecimento do outro, que nada mais é que a história do Brasil, né? Essa história de descoberta. Aconteceu o quê? Dominação dos povos, a catequese dos povos originários e o conhecimento dos povos originários, que é o outro. Trazemos aqui o contexto histórico desse período. Por que isso é importante? Porque a literatura ela vai falar sobre esse contexto histórico. Lembra que na outra aula eu falei o que o autor escreve fala muito sobre o contexto dele. Então vamos lá, nesse período também. O que o autor escreve aqui vai falar muito sobre esse contexto. E principalmente porque a literatura de quinhentismo é voltada para o contexto histórico do período de descoberta. Vamos lá, o que aconteceu nesse período? No século XVI, a Europa está vivendo algo chamado o Renascimento, que é o esplendor, né, desse período. Lá na história vocês vão ver bastante isso. Tem também o capitalismo mercantil, que está avançando, e aí ele vai causar achatamento do Brasil, porque eles vai se expandir muito mais. A partir daí também tem o desenvolvimento do comércio exterior, então você tem ligações com outros países. Existe uma crise na Igreja Católica, né, voltada nesse período. Uma tensão entre o movimento da Reforma Protestante e burguesia, que estão juntos, e em oposto, né, a Contra-Reforma, que é bem marcada pelo Concílio de Trento, que é lá em 1543. Você vê que isso tudo está acontecendo nesse período de quinhentismo, que vai refletir cá no Brasil também, tá? Essas coisas que acontecem fora do Brasil, fora do período de descoberta, vão refletir na literatura. Por quê? Veremos mais adiante.
A época das grandes navegações, né, o período de descobrir outros países. Nos primeiros 30 anos de achamento do Brasil, a colônia ficou exposta à pirataria de vários países. Então, não só os portugueses tiveram acesso ao Brasil, outros países também utilizavam dos recursos que tínhamos aqui, né? E usufruía disso, e tinha roubos, etc. E também houve nesse período a destruição da cultura indígena por parte dos europeus. Esse período por que reflete, né? Porque a escrita ela vai refletir sobre a realidade de uma forma ou de outra. E é importante, pelo menos, ter o conhecimento desses períodos históricos, porque você vê que ele vai aparecer em história, ele vai aparecer em geografia, ele vai aparecer em literatura, porque as coisas, apesar de, quando a gente estuda na escola, aparecem meio separadas, elas não existem separadas. Elas não existem fora da realidade. Então, existe num conjunto. A gente estuda separado porque ficaria muito mais fácil de estudar, sair juntando uma coisa com a outra, mas não acontece separado. De certa forma, a física se une a esse período de escrita também, porque estão acontecendo na realidade. Então, nosso período de pandemia, tem pesquisadores estudando sobre a vacina e tem pesquisadores estudando sobre a política do Brasil. Estão na mesma realidade, estão no mesmo contexto e, de certa forma, elas vão se unir. Vai ser separado porque são áreas diferentes, precisa de especialidade, né, especialização, para que entenda melhor aquele conteúdo. Mas as coisas elas não acontecem de formas separadas. Por isso que nós vemos os contextos históricos dos períodos de literatura, dos períodos de história, até para isso ajudar você na escrita da sua redação. Vamos lá. Grandes nomes desse período. Pero Vaz de Caminha, que ele escreve a primeira carta sobre o Brasil. Escreve uma carta longa, que ele detalha sobre o Brasil, ele detalha sobre os povos originários, ele fala sobre a terra, como foi a chegada dos portugueses, como foi a viagem. Então, todo esse autor, ele foca bastante nisso. E essa é a literatura que é marcada pelo quietismo, a carta de Pero Vaz de Caminha. Outra pessoa, Padre José de Anchieta, que é um dos jesuítas, né, de um dos que vão exercer a catequese nos povos originários. É o Padre José de Anchieta. Então, ele também é um importante nome do quientismo, da literatura de quientismo. E o Padre Manuel de Nóbrega, que ele faz um diálogo sobre a Convenção do Gentil. Quem são os gentios? Os povos originários. Então, ele vai escrever nesse diálogo como é essa conversão dos povos originários, da cultura deles, para a catequese, né, para a implantação do catolicismo naqueles povos. Vamos lá, por que temos essas imagens? Porque, muito provavelmente, as questões do Enem elas serão voltadas a essas imagens. Quando não, vão ser voltadas aos índios. E aí você já destaca, bom, está falando de povos originários, é um texto ou é uma imagem que reflete muito povos originários. Quientismo é o período de 1500 a 1601, por exemplo. Então, você vai ter uma contextualização melhor. Foca na imagem, faz aquela releitura, sabe, do que aconteceu. Temos padres, temos índios, temos cruz. Então, você já faz essa associação. A ideia da imagem também é muito importante, porque você constrói, né, na sua cabeça como funciona mais ou menos isso. Então, temos aqui a primeira imagem, a chegada dos portugueses, né? Eles ilustram dessa forma, não que necessariamente aconteceu desse jeito, mas temos as características de índios de um lado, né, nas praias, e temos as características dos portugueses chegando de navio, né, os navios no fundo e esse botezinho logo ancorando. Lembrando que esse período de quientismo é um tipo de história que reflete a realidade do povo português, a perspectiva do povo português. Não reflete a perspectiva geral, a realidade totalitária. Então, por que temos essas imagens? Temos essas imagens porque ela é vista do ponto de vista do português. Não pode generalizar e dizer que foi assim, exatamente desse jeito. Porque existe a perspectiva dos povos originários também. Isso é muito importante de entender que quando
não é que se separam, mas que as pessoas e os povos têm pontos de vista diferentes. E isso contribui também para você entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, você vai entender que pode aparecer um texto dessa forma, você vai entender também que é a perspectiva dos povos portugueses. Mas se aparecer um texto que reflete um índio falando, é a perspectiva dos povos originários, dos povos indígenas, sobre aquela questão em si. Não temos muitos textos dos povos indígenas, muito porque provavelmente eles não utilizavam da escrita para consolidar a cultura deles, era muito mais de passar de geração em geração. Como a geração foi ceifada em um certo momento, então não teve tanto essa periodização do que aconteceu. Mas a nossa literatura de quentismo é voltada para perspectiva dos povos portugueses. Olhou essa imagem? É a perspectiva dos povos portugueses sobre a descoberta do Brasil, ok? Temos outra imagem que também reflete esse período, a cruz, a catequese, os índios em volta e eles tentando catequizar, né? Esse foi um período até da história, né, do descoberta que é bem marcado, essa forma de colocar a cruz em um período em um território do Brasil, né, para marcar a dominação portuguesa. Vamos a uma questão do Enem. Ela tá meio embaçada aqui, mas eu vou ler. Temos o primeiro texto, que é uma imagem. Temos um índio, uma flecha, temos ele com atributos na boca, um índio sem roupa, né, que é o que atribuímos a ele, alguém nu, sem roupa, e paisagens atrás. Vamos ler o texto. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhadas, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acercadiços com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, essa é uma carta do José de Anchieta, de Pera de Caminha, sobre, aqui embaixo tem a referência, sobre os índios, né, sobre a perspectiva. Então, esse é um pequeno trecho da carta de Pera de Caminha. Então, vamos à questão. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho de Caminha, conclui-se que, aqui essa imagem é do Eckhout, tá? Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia do movimento romântico das artes plásticas. E no momento aqui trouxe ideias de arte plástica, tá? Então, já descarta essa letra. Letra B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Não. O texto não é fantasioso, o texto é de uma perspectiva do português. Então, ele não é fantasioso, ok? Letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam processo colonizador. É a resposta certa, porque tanto a imagem que reflete o índio e o texto, ele fala sobre esse período, ok? Então, é a letra C e é uma questão que fala sobre o quinhentismo. Por que não a letra D? O texto e a pintura são baseados no contraste à cultura europeia e à cultura indígena. Não, porque não está apresentando a cultura europeia aqui, está apresentando apenas o índio, e a perspectiva do português é o índio. Poderia ser porque no texto dele ele faz referência a algo que ele vê, né, a nudez, mas não necessariamente, ok? E a letra E, a forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Não, porque apesar de falar do índio, ele não fala muito sobre a questão religiosa. Então, não é uma perspectiva religiosa, não tem um direcionamento religioso. Então, a resposta certa é a letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante, que é o índio, das terras que sofreriam um processo colonizador. Lembrando que os índios são chamados de índios porque ele foi nomeado pelos colonizadores, ok? Não necessariamente
eles são índios de fato, o nome deles era um índio de fato. Hoje a gente chamamos bastante de povos originários, porque reflete ao total, que é o todo. Eram vários povos, não eram apenas um povo, não era um índio, não existia uma tribo chamada índio. Existiam vários povos originários distribuídos durante todo o território brasileiro e até o território fora, no exterior, porque era uma América do Sul, eram vários povos, bem como a América do Norte também, mas nesse ponto. Então eram vários povos distribuídos no território, eles tinham as próprias culturas deles, é muito melhor chamar de povos originários do que de índio. Então você já vê que há uma certa mudança de nomenclatura. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje sobre literatura de quinhentismo. E eu desejo bons estudos para vocês.